Olá, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindes em mais um encontro. Eu sou a professora Solange, do Centro de Educação à Distância, da UDESC, coordenadora do Laboratório de Educação Inclusiva. Sou uma mulher de pele branca, cabelos brancos na altura do ombro, estou usando um batom vermelho, uma camisa florida em tons de verde, e atrás de mim tem um banner do Laboratório de Educação Inclusiva e uma parte do quadro da Frida Kahlo. É com imensa alegria que hoje estamos aqui por meio do projeto Diálogos Formativos e Estudos da Deficiência e Autismo, etapa 2, com os nossos parceiros do projeto Traduzir-se Autismo em Primeira Pessoa, da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, da Escola Abraça, da UFPEL e da Unipampa, trazendo para vocês a continuidade do nosso ciclo de debate Vozes da Neurodiversidade, promovendo narrativas inclusivas. Eu passo agora a palavra para a professora Rafaela Araújo, que veio nos abrilhantar hoje com essa discussão, né? Trazer a sua contribuição para esse ciclo de debates, para que ela possa se apresentar e dar continuidade ao nosso encontro de hoje. Rafaela, muito obrigada pelo aceite do convite. A palavra está contigo. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou Rafaela, estou com os cabelos presos, bem na altura do topo da cabeça, são cacheados, castanho escuro. Sou uma mulher de pele clara, estou com uma blusa verde clara e atrás de mim tem uma parede branca desfocada. Quero agradecer a todos pela presença de hoje e convidá-los a participar de um debate muito importante, que é a questão da voz da neurodiversidade. O tema dessa live eu vou ampliar mais para a área educacional, sobretudo os espaços institucionais não formais e formais, que vão para além dos muros da escola e os muros da academia. Então, eu gostaria de começar com uma questão importante, uma indagação. É possível falar de educação inclusiva sem considerar as vozes das pessoas com deficiência? Não é possível. Por quê? Por que eu trago essa pergunta? Porque é algo que ocorre com muita frequência nos ambientes, né, institucionais, não só nas escolas, mas em hospitais, em locais em que há um grande público, né, de acesso. E nesses locais, pensa-se a inclusão a partir do ponto de vista de quem não vive a deficiência. Então, pensar sobre as vozes da neurodiversidade é pensar que não é apenas ouvir, e sim escutar e colocar em prática para que possamos derrubar as barreiras atitudinais. E eu gostaria de falar sobre o meu ponto de vista, a minha perspectiva. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou uma pessoa autista e eu tenho determinadas situações em que é difícil, em contrapartida, outras são de fácil acesso. E aí, isto é uma questão que intriga muito, e eu venho realizando estudos sobre isso, porque muitas pessoas que estão na mesma situação que eu, pessoa autista, e que precisa de pouco suporte, entre aspas,
se depara com situações em que os espaços institucionais não promovem a acessibilidade visando a qualidade de vida das pessoas com deficiência, porque foi instituído um padrão na sociedade em que, por exemplo, um autista ele se comporta sempre de uma determinada maneira, que ele sempre terá uma determinada estereotipia, que ele sempre será uma pessoa que tem dificuldade porque tem muito estímulo com um determinado algo, né? Então, aquele que não suporta um barulho, uma luz. Só que não é assim que funciona, né? Muitos autistas têm as características que ali o classificam como autista, mas no dia a dia existem outras barreiras, sobretudo as barreiras atitudinais, que é o caso da barreira na comunicação, que é algo muito comum para nós autistas. Por exemplo, nos espaços de saúde, num hospital, numa enfermaria, em que um autista de pouco suporte, se ele estiver numa crise, ele terá muita dificuldade dentro desses espaços, embora seja um espaço que promova a saúde. Por exemplo, não ter um piso tátil, porque muitos autistas perdem os sentidos quando estão em crise e apenas o sensorial do tátil fica ali ainda à disposição, né? Falta de imagens que, igual de figuras, que indique que determinado espaço pode acessar ou não, ou se é um banheiro ou não. Então, são pequenas coisas que, quando juntas, formam uma barreira. E muitas vezes é uma barreira da comunicação. Então, um autista que está em crise, que chegou em crise no hospital e que as pessoas ali não têm uma preparação para lidar com o autista, é uma barreira atitudinal, porque ele vai tratar da maneira como é instituída. Todo autista age desta forma. E aí, como que nós podemos pensar estas questões a partir da voz da neurodiversidade? Bem, tem um estudo que estou realizando que diz respeito aos saberes da deficiência. E o que seria estes saberes? A pessoa com deficiência, ela tem uma vivência própria. Ela parte da realidade dela, daquilo que ela constituiu enquanto ser, enquanto ela pôde, ou seja, pelo seu poder, para ela vivenciar o mundo. Então, quando nós vamos falar sobre inclusão e as vozes da neurodiversidade, é importante considerar esses saberes da deficiência. Então, como eu disse lá no início, não apenas ouvir estas pessoas, mas escutá-las de fato. Então, prestar atenção aos detalhes que estão sendo ditos por quem vive a deficiência, que são os saberes do poder. O que uma pessoa com deficiência, que uma determinada deficiência pode realizar? E a partir deste ponto, entrelaçar os saberes com a própria pessoa com deficiência para pensar estratégias. E isso é algo que nós temos que pensar como um todo na sociedade, principalmente os ambientes em que tem a maior circulação do público de pessoas com deficiência, como a escola e os outros demais espaços. Então, por exemplo, na escola, como que nós promovemos a inclusão destas pessoas à luz da voz da neurodiversidade? Muito comum nas instituições de ensino superior, sobretudo, ter o núcleo de acessibilidade.
Só que, como que este núcleo tem lidado com as demandas da sua instituição? É feito um diálogo? É feito um debate com estas pessoas? É feito ali um roteiro para descobrir qual é a melhor estratégia ou as estratégias para tornar a acessibilidade para todas as pessoas que estão ali naquele meio? E isso é interessante porque nesse estudo que estou realizando sobre os saberes da deficiência, eu fiz uma análise de mais de 1.000 teses de doutorado e algumas dissertações de mestrado dentro deste número. E foi possível identificar que a maioria dos estudos que tratam da acessibilidade dessas pessoas nos ambientes educacionais são estudos que foram feitos para mapear a forma como essa acessibilidade ocorre nesses espaços. São estudos realizados por pessoas sem deficiência e dentro dos espaços escolares percebeu-se que a maior parte das situações em que ocorreu a exclusão foi justamente porque não considerou-se as vozes das pessoas com deficiência. E é curioso que teve algumas pesquisas que trouxeram palavras-chave semelhantes, como, por exemplo, eu tenho medo de lidar com o autista, eu não sei como lidar com o autista e essa situação, eu não sei a forma como esses estudantes aprendem, né? Quando tratava-se de professor para promover a inclusão na sala de aula. Então, estas palavras, elas denotam que há um desconhecimento sobre o saber da pessoa com deficiência. E aí, quando eu trago nessas pesquisas o conceito de saberes da deficiência, é para justamente contrapor essas afirmativas, porque, na verdade, nós precisamos escutar as pessoas com deficiência, os seus saberes de poder, que vão além só do poder fazer, mas é o poder também que foi instituído para essa pessoa. Então, por exemplo, numa sala de aula, nós temos lá um professor que ele trabalha com uma metodologia ativa, e aí temos um estudante autista dentro da classe, só que essa metodologia ela não é adaptável para esse estudante, ou até mesmo ela é inacessível. Então, ali foi instituído um saber de poder que não é acessível a esse estudante. É um saber estruturado de modo hegemônico, porque vai apenas atribuir à classe como um todo, que tem um padrão de aprendizagem, e esse autista será excluído por um saber hegemônico imposto. Não foi considerado a sua voz na aprendizagem, no poder do saber. Aprofundando mais esse item, nós temos também a questão do saber do ser. Então, ainda no mesmo exemplo, uma sala de aula cujo professor utilizou uma metodologia ativa, como, por exemplo, sala de aula invertida. Nós sabemos que muitos autistas têm dificuldade com a comunicação. E aí, na sala de aula invertida, que é uma metodologia em que o estudante fará a apresentação de um tema e explanará as suas concepções em relação ao tema, como se fosse um professor, né? Ele faz um estudo previamente e ele vai apresentar para a classe como um professor faria. E o que acontece neste tipo de metodologia? O estudante autista, ele se sente constrangido, porque vai de encontro com o ser dele, com o saber do ser dele, e ele se sente coagido, porque ele está sendo confrontado com os saberes do poder,
ou seja, os saberes do poder dele, que foi instituído, né, de uma maneira que se contrapõe. E ainda temos também os saberes do ter, né, que aí não só diz respeito às capacidades das pessoas com deficiência, como o que ela tem à disposição de si, né, os seus recursos de acessibilidade. Então, aí, nessa situação em que o autista ele se encontra numa sala de aula invertida, todos os seus saberes, que são saberes do ter, que ele não tem acessibilidade aos recursos necessários, saberes do ser, que é a forma como ele lidar com as situações no mundo, e os saberes do poder, que diz respeito o poder instituído e o poder que ele tem, o conjunto desses, que é os saberes da deficiência, são negados nesse espaço escolar. E isso ocorre em várias situações, não só na escola, mas em vários ambientes. Porque não se ouviu a voz desta pessoa que vive a deficiência. Então, é muito importante, quando nós vamos falar de inclusão, de barreiras atitudinais, barreiras arquitetônicas, da comunicação, entre outras, pensar nesses aspectos, os saberes do ter, do ser e do saber, do próprio saber. E aí, continuando nessa questão da importância, nós temos que observar que os espaços não formais e formais que promovem a educação, ela tem um compromisso ético e um compromisso moral, sobretudo da educação formal, que é o respeito à pessoa humana, né? E a educação, ela é um direito de qualquer cidadão, é um direito subjetivo. Então, a partir do momento em que não pensa-se sobre esses aspectos, além de ferir a dignidade desta pessoa, nós também estamos negando um direito a ela, que é um direito subjetivo, é um direito constitucional que esta pessoa tem. Nos espaços informais, né, que nós temos, por exemplo, museus, teatro, entre outros, se dá da mesma forma. É um direito da pessoa ter acesso a esses espaços e ter acesso com dignidade, com respeito à pessoa humana. E muitas vezes não é isso que nós vemos. Por exemplo, num teatro, né, num museu, né, em que não pensa-se a forma como está dispostas as informações, não pensa-se que poderia, num determinado local, ter ali um aviso para os autistas, sobretudo, né, que é um ambiente que tem muita luz, que tem muito barulho, para ficar atento, muitos estímulos. Parece algo muito simples, mas não é, porque autistas gostam de organização mental. Então, quando eles têm essa informação antecipada, eles se organizam mentalmente para lidar com esse contexto. Então, uma simples informação num local, para informar como que aquele ambiente está organizado, já é uma acessibilidade para esta pessoa, inclusive comunicacional, porque ele saberá as ferramentas que utilizará para lidar naquele ambiente. Então, nos espaços não formais, temos que ter muito cuidado da forma como é promovida a inclusão, porque se nós pensarmos a inclusão partindo de vista da pessoa de quem não vive a deficiência, as chances de nós excluirmos essas pessoas se torna muito maior. E até mesmo uma exclusão prejudicial a ponto de um autista, por exemplo, entrar em crise e gerar constrangimentos justamente porque faltou, por exemplo, uma informação. E nós temos também
dentro da educação, a questão da formação da sociedade, a transformação da sociedade. Então, nota-se, por exemplo, que atualmente muito se fala sobre a inclusão, sobre pessoas autistas e entre outras situações, né, de deficiência. Só que mesmo assim ainda é insuficiente, porque embora fala-se muito sobre a deficiência, poucas são as pessoas que têm o seu lugar de fala para explanar de forma livre os seus saberes do ser, do poder e do ter, que constituem os saberes da deficiência. Então, nesse meio da contemporaneidade, podemos observar que ainda existe um padrão que coloca a deficiência como superação, como aquele que teve esforços para superar uma determinada situação e se equiparar aos demais. Só que pessoas com deficiência vai ter uma experiência de vida completamente diferente de quem não é uma pessoa com deficiência. Então, colocar o termo superação para dizer que está promovendo a inclusão é um erro gravíssimo, porque desconsidera-se toda a identidade desta pessoa. Eu marginalizo. E isso Saviani traz muito bem quando ele fala sobre a marginalidade, né? Que é ficar à margem da sociedade. E corroborando com essa ideia, nós temos também o Arroyo, que ele é um estudioso da área do currículo da educação, mas que reverbera na sociedade, que ele diz que quando nós não consideramos as vozes das pessoas que estão envolvidas no processo, nós não consideramos as pessoas. Ou seja, se eu sequer escuto a voz dessas pessoas, eu sequer vou incluí-las, tampouco transformá-las por meio da sociedade. Então, a educação, não só a formal, que é nas instituições de ensino superior, instituição de educação básica, mas as outras instituições, né, que museu, teatro, cinema, todos esses que promovem a educação, direta ou indiretamente, têm um compromisso com a transformação da sociedade. Então, nós temos que ficar atento a essas questões. E aí, partindo da perspectiva de Paulo Freire fala muito da questão da consciência ingênua e da consciência crítica. E corroborando com ele que, na verdade, o Paulo Freire fez esse estudo a partir do sociólogo e filósofo Álvaro Vieira Pinto, justamente com essas duas categorias, nós podemos perceber o quê? A consciência ingênua, né, de maneira bem geral e sintetizada, ela diz respeito ao conhecimento que ainda não foi internalizado pelo ser. É aquilo em que conhece-se superficialmente, porque pode ser uma informação que permeia o social, como, por exemplo, tratar sobre inclusão, mas ela é ingênua porque a pessoa ainda não se colocou profundamente num pensamento crítico, numa reflexão sobre os fenômenos. Então, muitos locais falam da inclusão, mas ainda fala de uma perspectiva da consciência ingênua, porque coloca ali certas situações que parecem inclusivas, mas que não é. Agora, quando nós temos a consciência crítica desses fenômenos, passa-se a pensar a inclusão a partir de uma determinada perspectiva. E para que ela seja crítica, é necessário fazer levantamentos, indagações que venham de encontro com a exclusão. Então, vai colocar ali no embate o que de fato é exclusão
por que ela ocorre, mas a partir disso, escutar aqueles que a vivenciam. Ou seja, eu terei uma consciência crítica a partir do momento em que é observado os aspectos que são além do meu corpo, são além das minhas vivências, é a partir do outro. É quando eu analiso um fenômeno a partir da perspectiva de quem vive aquele fenômeno, ou seja, a exclusão. E é interessante que nos estudos antropológicos já ocorre esse pensamento crítico. Nós temos, por exemplo, a antropóloga Valéria Aidos, que realiza pesquisas na área da antropologia, que é a área dela, né? Estudos da deficiência, e os estudos dela é da perspectiva do pesquisar com, ou seja, ela parte da consciência crítica de que pensar a deficiência não pode ser pelo corpo dela ou daqueles que não têm deficiência, e sim daqueles que a vivenciam. E mais, as pesquisas da Valéria são bem interessantes porque o pesquisar com não é sobre o pesquisar sobre, que foi justamente o que eu constatei no levantamento bibliográfico daquelas teses e dissertações, em que eu observei que era pesquisar sobre, ou seja, visando mapear como a inclusão ocorre, como que essas pessoas estão dentro dos espaços escolares. Então, é uma pesquisa que tem um caráter de pesquisar sobre, enquanto que a pesquisa da Valéria, que é o pesquisar com, ela observa os aspectos deste fenômeno a partir de quem vivencia a deficiência. Então, olha a responsabilidade que nós temos para a transformação da sociedade. Se nós observarmos a partir das categorias de consciência crítica e consciência ingênua do Álvaro Vieira Pinto e também do Paulo Freire, que é mais conhecido, nós percebemos que é muito grave falar de deficiência sem considerar as vozes destas pessoas. E mais ainda, o Deval Saviani vai trazer que quando estas pessoas são excluídas daquilo em que é direito delas, né, da educação, da saúde, todos esses itens, ocorre a marginalização desse ser. Então, essa pessoa ela é excluída da sociedade, ela acaba tendo aspectos pejorativos, aqueles estereótipos, e isso corrobora para a perpetuação de preconceitos, de capacitismos que nós temos na sociedade. E ainda Arroio traz nessa questão de dentro do currículo, mas que ela ocorre em todos os âmbitos da sociedade, que é: se eu não escuto as vozes das pessoas, logo eu não considero essas pessoas. Então, é um aspecto que nós temos que pensar. A partir de qual ponto de vista eu falo de inclusão? É a partir daquilo que eu tenho como concepção, que foi construída de uma forma hegemônica, ou seja, foi instituído esse poder, ou é a partir dos saberes do poder daquele que vivencia? Como que eu vou promover um ambiente inclusivo, principalmente escolas em que existem várias pessoas com deficiência semelhantes, porque nós também temos que ficar atentos que uma pessoa é diferente de outra. Um autista, ele será diferente de outro, porque cada pessoa tem a sua vivência. Então, como que é possível promover uma educação inclusiva dentro de ambientes que têm a diversidade e a neurodiversidade, se eu não escutar as vozes dessas pessoas? Como que se chegará a um denominador comum? É impossível se nós não escutarmos essas pessoas. Então, os núcleos de acessibilidade, por exemplo, trazendo esse exemplo novamente, eles têm esse papel importantíssimo, porque é através
deles, o diálogo que se tem ali com o público-alvo, começa-se a transformação da sociedade, que os espaços institucionais de educação formal e não formal, eles fazem parte da sociedade. E a educação é o principal local em que ocorre a transformação da sociedade como um todo. Então, se nós temos um núcleo de acessibilidade ou um grupo de estudos que falam de acessibilidade ou qualquer outra situação semelhante que trazem essas proposições, aos poucos vai modificando esse espaço. Começa na instituição, aos redores dessa instituição, ali na comunidade, nas famílias, depois já vai aumentando ali o raio. Então, é um fenômeno que parece ingênuo, que não funciona, que é como se estivéssemos lutando e lutando e que não tem resultado. Mas é justamente ao contrário, porque tudo começa no plano das ideias. Então, se nós começarmos a trabalhar a questão das concepções que temos de pessoa com deficiência, dos seus saberes de poder, né? E aí nós temos a questão de trabalho, né? Que tem muito autista que está fora do mercado de trabalho, porque é considerado, é visto apenas a sua deficiência e não considera que aquela pessoa ela tem outras habilidades. E aí é interessante falar de habilidades que também tem muitos estudos, inclusive o nosso sistema educacional brasileiro, sobretudo de educação básica, ele tem modificado a sua abordagem através da perspectiva de competências e habilidades, porque observou-se que todas as pessoas possuem competências, só que cada pessoa terá a sua competência. Podemos ter duas pessoas com a mesma competência, porém, algumas das habilidades que constituem essa competência fará com que ela tenha uma determinada capacidade para uma situação, enquanto o outro terá para outra. Então, a teoria das competências e habilidades que nós temos do Perrenot e do Zabala traz justamente isso, que cada pessoa possui uma forma de aprender, porque ela possui um conjunto de habilidades e que estas habilidades formarão a competência para algo e que nenhum será igual ao outro, porque cada um é um ser único e singular. Então, nesses ambientes formais e não formais, embora os não formais não lidam explicitamente com o processo de aprendizagem, eles trabalham de um modo indiretamente. Então, se trabalhamos ali a questão da competência no plano das ideias, a sociedade, ao longo do processo, perceberá que pessoas com deficiência são pessoas com capacidade igual a qualquer um. A diferença está na habilidade em que ela tem para uma determinada situação. Então, o autista não verbal, por exemplo, não significa que ele não possa ser um produtor de texto. Ele pode ter dificuldade de comunicação, de fala, mas ele pode entender muito bem e até mesmo além daqueles que são verbais, né, de pessoas típicas verbais, ele pode ter um conhecimento além e aprender idiomas e expressar apenas por meio de textos. É uma habilidade, é uma competência. Agora, como que nós vamos descobrir esses saberes dessas pessoas se nós não considerarmos as suas vozes, as suas maneiras de ser, as suas maneiras de poder, ou seja, esses saberes? É impossível. Então, pensar sobre inclusão é pensar sobre como eu promovo e como eu considero as vozes da neurodiversidade.
esse é um debate bem amplo que nós poderíamos pensar sobre esses três aspectos: o poder, o ser e o ter. Mas vamos pensar sobre o ser, que é o que está muito em voga nos dias atuais. Hoje, muito fala-se sobre autistas, e muitos são até convidados para falar sobre o autismo, a deficiência, mas será que essas falas, essas conversas têm surtido o resultado esperado? Ou são aquelas entrevistas, aquelas palestras que são fechadinhas, que querem direcionar o pensamento para o padrão hegemônico? Pode parecer algo simplório ou sem nexo essa minha fala, mas tem ocorrido ultimamente debates e discussões acerca do autismo com a tendência de direcionar para um determinado discurso. Ou seja, ali temos a exclusão dos saberes do ser, que ele vai falar sobre a sua perspectiva, mas num determinado momento ele será podado, vamos dizer assim, porque terão perguntas tendenciosas que vai direcionar para a classificação do padrão hegemônico da sociedade. E aí, como que nós lidamos com essa situação? Se ao mesmo tempo fala-se sobre a inclusão e ao passo promove-se a exclusão por desconsiderar esses saberes. Então é bom nós refletirmos um pouquinho sobre isso. Essa é a minha fala. Não estenderei muito por conta do tempo, são temas muito complexos que precisam ser pensados à luz da consciência crítica, como eu citei o Álvaro Vieira Pinto, e deixo essas indagações para vocês. Será que as vozes da neurodiversidade estão sendo utilizadas para fomentar a inclusão ou apenas para fazer bonito, vamos dizer assim, para as instituições e para um discurso, né, que não é fidedigno, nós sabemos que não é. Como que está sendo utilizada essa voz da neurodiversidade? Então eu encerro por aqui. Gostaria de agradecer a todos pela presença e encontrarei vocês nas redes sociais do Traduzir-se Autismo, do LED da UDESC e do meu perfil pessoal, que é prof.rafaela.araújo do Instagram. Agradeço ao Desk pelo convite e pelos todos integrantes da rede Traduzir-se e da Unipampa. Muito obrigada.